Oi pessoal, voltamos com um novo vídeo e o de hoje está super bacana, pois vamos falar sobre uma doença muito conhecida, mas que ainda gera muitas dúvidas, a osteoporose. Você sabe quais as causas? Como prevenir? E será que tem cura? Fica com a gente que o Viver Bem de hoje vai esclarecer todas essas dúvidas. E quem vai nos ajudar a esclarecer todas essas dúvidas é o Dr. André Xenofonte, que é médico reumatologista e está nos recebendo hoje aqui no consultório dele. Obrigada, doutor, pela recepção e seja bem-vindo ao nosso Viver Bem. Muito obrigado, Ingrid. Doutor, explica pra gente o que causa a osteoporose. O que nós sabemos é que é uma doença que acomete os ossos, não é mesmo? Mas o resto, como isso acontece? Bom, Ingrid, os nossos ossos, eles estão em constante regeneração. O osso é uma estrutura viva, tá? Então, nós atingimos o pico de massa óssea em volta dos 20, 30 anos de idade. E aí se inicia um processo constante de renovação desse osso. Existem dois tipos de células, os osteoclastos, que são responsáveis por retirar o osso antigo, tá? E vão tirando aquela parte do osso que não está tendo uma boa função. E depois entram em ação os osteoblastos, que junto com a vitamina D e o cálcio vão fazer uma nova estrutura naquele osso, fazendo sempre que o nosso osso fique saudável. E quando ela vem a aparecer de fato, em que idade mais ou menos? Bom, e aí isso começa a acontecer quando a gente tem um desequilíbrio nessa relação de retirada de osso antigo e formação de osso novo. Então, isso vai depender da idade da pessoa, do sexo. As mulheres começam mais cedo, os homens mais tarde. Entendi. Então é como se a pessoa não conseguisse absorver o cálcio na velocidade necessária. E como acontece, por que acontece mais com as mulheres? Exatamente. O que você colocou, o cálcio não é absorvido, principalmente nas mulheres, porque o estrógeno, o hormônio feminino, ele cai na menopausa. Então, é por isso que a gente fala de osteoporose da menopausa, tá? Porque com essa queda dos hormônios, que é um processo natural, ocorre um desbalanço, um desequilíbrio na absorção e excreção de cálcio. Então, você passa a ter a primeira fase, que a gente chama de osteopenia, e se não for tratada adequadamente, vai se encaminhar para uma osteoporose. E os homens, doutor, também podem ter osteoporose? Sim, Ingrid, os homens também podem ter osteoporose, mas geralmente numa fase mais tardia da vida, né, em relação às mulheres. Alguns fatores podem acelerar isso, como o tabagismo, a falta de atividade física. Isso acontece porque o hormônio masculino, a testosterona, protege contra a osteoporose. E o senhor relatou agora sobre o tabagismo, né? Quem fuma, os fumantes, mas qual outro hábito que pode desenvolver a osteoporose? O tabagismo, ele leva a uma destruição dessas células que recompõem o osso. Outras causas que a gente pode citar, o sedentarismo, a falta de atividades físicas, o alcoolismo, a bebida em excesso, tá? Fatores hereditários, fatores hormonais, tudo isso pode levar a uma osteoporose mais precoce, mais cedo, né? O uso de alguns medicamentos, como os corticosteroides, tá? Entre outros. E vamos falar um pouco sobre os sintomas. Como a pessoa pode identificar e buscar ajuda? Em que momento? Não, Ingrid, a gente costuma dizer que a osteoporose é uma doença silenciosa, tá? Mas isso são nas fases iniciais. O grande problema da osteoporose são as fraturas, as deformidades, e aí numa fase mais tardia isso pode levar a dor e várias outras consequências. Mas o grande risco da osteoporose é o risco das fraturas. Então, daí é que vem todas as consequências graves dessa doença. E existe algum exame para que eu saiba se eu tenho ou predisposição ou se eu estou adquirindo antes da época, enfim, né? Da menopausa e tudo, para as mulheres ou para os homens? As sociedades de reumatologia, as sociedades que estudam a osteoporose recomendam que o exame seja a densitometria óssea. A densitometria óssea ela tem idades adequadas para serem recomendadas. Então, nosso público deve consultar o seu reumatologista, o ginecologista, o ortopedista, o médico que estiver lhe acompanhando, para que solicite esse exame na idade adequada e faça essa detecção precoce. E aí a gente possa falar de tratamento, de prevenção, para evitar as consequências negativas da doença.
E vamos falar um pouquinho sobre a prevenção. Como a gente pode se prevenir dessa doença? Olha, na prevenção é importante que a gente pense numa alimentação saudável, uma alimentação rica em alimentos com cálcio. Os alimentos que têm cálcio são os vegetais de cor verde escura, tá? Mas principalmente os derivados lácteos, os derivados do leite, tá? Mas a gente também não pode deixar de falar na atividade física, então combater o sedentarismo, a boa adequação à vitamina D, então tomar um banho de sol para que absorva a vitamina D, ou, de acordo com a orientação médica, fazer reposição de vitamina D e, claro, evitar o tabagismo, evitar bebidas em excesso, que também vão contribuir para prevenir o avanço dessa doença. E eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo aí tem a dúvida. Cura? Tem cura? Não, Ingrid, infelizmente não tem cura, tá? É uma doença que é muito importante que a gente descubra cedo, tá? Para prevenir as consequências dela. As fraturas realmente são o principal dano que pode acontecer da osteoporose. A gente também tem que se preocupar com as quedas, tá? Porque nos idosos as quedas é que vão levar à fratura. Então é uma combinação entre risco de quedas e uma osteoporose que vai levar à fratura e todas as consequências da doença. É importante a gente destacar que nem todo mundo vai ter essa doença, tá? Então isso envolve tudo que a gente discutiu, fatores genéticos, alimentação e tudo, mas é importante que siga-se a rotina para detectar precocemente. E aí a gente previne uma doença que é tão comum no nosso meio. É isso, doutor. Muito obrigada por ter esclarecido tantas dúvidas. Acredito que todo mundo aí gostou e foi ótimo, bem esclarecedor. Por nada, é um prazer, né, estar aqui com vocês, sempre contribuindo. Mas antes de ir embora, eu vou deixar para vocês aqui a nossa playlist de exercícios físicos, sabe por quê? Porque o Dr. André deixou a dica de que a atividade física contribui na prevenção da osteoporose. E é isso, vamos ficando por aqui e para não perder nadinha, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para o YouTube avisar quando chegar novo vídeo. Um beijo e até o próximo. Acontece, bicho, foi mal. Alexandre Xenofonte, que André. podem ter hosta?